Crise na Venezuela? Culpa dos embargos americanos. Crise em Cuba? Culpa dos embargos americanos. Crise na Coreia do Norte? Culpa dos embargos americanos. Essa desculpa universal serve para justificar as repetidas falhas dos líderes autoritários da esquerda, não só no cenário atual, mas até na China comunista de Mao Tse e na União Soviética de Stalin. Teve crise? É culpa dos embargos americanos. Engraçado que os brasileiros esquerdistas repetem essa desculpa, tal como os escravos desses países oprimidos por líderes de esquerda. Eles copiam as desculpas esfarrapadas numa só voz. Parece até que combinaram, né? 제가 90년도에 그 고난의 행군에 들어가면서 그 미국놈들이 그 고려밥을 책동을 해서 우리가 좀 고난을 겪었습니다. 우리 장군님께서 계시오, 우리는 이긴다 이런 배짱으로 일하면서 그 어려운 고난을 이겨냈습니다. 그래서 오늘의 승리를 이루게 했습니다. 우리 장군님과 온 나라민들이 한 가족 한 식설이 되어서 일하고 살고 있습니다. 나라를 지키자니까 군대가 존재하는 거지 무슨 미국 놈이 우리를 먹겠다는데. 예, 하는데 지구상의 제국주의가 우리나라를 먹겠다는데 이민군대가 전체 우리 방어를 해서 자 나라를 지키기 위해서. A diferença dos esquerdopatas brasileiros para as pessoas que vivem nesses países é que as pessoas que vivem nesses países estão encenando, enquanto que os esquerdopatas brasileiros realmente acreditam nesse besterol, velho. 힘들다, 막 불편하고. 허리가 다 아프다. Mas será verdade mesmo? Sabemos que Cuba, mesmo com embargos, mantém relações comerciais formais com mais de 160 países. É claro que eu não vou pesquisar todos os países, mas se sinta à vontade para fazê-lo e ver por conta própria. Eu posso citar apenas alguns exemplos, como Austrália, Canadá, Japão, Suíça, Reino Unido. Um detalhe, você sabe que o Reino Unido, na verdade, abrange Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, certo? Também não podemos esquecer do bloco europeu, Espanha, Alemanha, França, Portugal. Em cima disso tudo, acho que nem preciso falar dos países do Mercosul, não é? Além da China e Rússia, que são economias poderosas. E você imaginando que os cubanos, coitadinhos, vivem sufocados pelos embargos americanos opressores, certo? Cara, só um esquerdopata de humanas da USP, que não pesquisou nem 2 minutos, acredita nessa desculpa esfarrapada dos embargos. Até mesmo o embargo americano é parcial, e os americanos e cubanos podem negociar produtos agrícolas sem muitas restrições. O engraçado é que os esquerdopatas dizem que o socialismo é tão lindo, perfeito, mas dependem dos Estados Unidos? Então assim, se não fizerem relações comerciais com os Estados Unidos, eles quebram? Essa é a desculpa. O socialismo é lindo, mas se não negociar com países opressores capitalistas, o socialismo quebra. Que piada, velho! Entenda que os embargos americanos são embargos para empresas americanas. Esses embargos não impedem nenhum país de negociar com Cuba. Ainda por cima, esses embargos aconteceram porque Fidel e Guevara expulsaram americanos, tomaram seus bens e ainda cometeram diversos crimes contra os direitos humanos. Até a ONU admite isso. Você queria que os Zéua fizessem o quê? Ficassem sorrindo? Cara, isso é uma afronta direta. O que o presidente americano da época deveria dizer? Meu Deus, eu tô muito feliz. No meio do mundo, os americanos estão sendo expulsos e roubados em Cuba, sem contar os crimes contra os direitos humanos. Que legal. Cara, vai pra merda, velho. Se os Zéua fizessem isso com qualquer povo, os esquerdistas escreveriam textões revoltados nas redes sociais. Cara, só porque os Zéua expulsam imigrantes ilegais, a esquerda fica louca. Imagina se os Zéua tomassem as empresas, os bens dos cidadãos brasileiros, por exemplo, e lhes expulsassem do país. Cara, esquerdistas são hipócritas por natureza, velho. Quando você analisa a história econômica da Venezuela, fica ainda mais ridícula essa desculpa esfarrapada dos embargos.
Eu até escrevi um artigo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, explicando toda a questão da Venezuela, que é causada por uma gestão esquerdista desengonçada desde décadas atrás. Explicando de forma resumida, a Venezuela sofre do mal econômico chamado de doença holandesa. Além da Venezuela ter 1/3 do seu PIB sustentado apenas pelo petróleo, né? Até o Brasil, que não tem lá uma das melhores economias do mundo, tem a sua economia sustentada em diversas commodities como soja, cana-de-açúcar, boi gordo, algodão, café, minério de ferro e o próprio petróleo. Resumindo, a Venezuela não buscou investir na sua industrialização. Ela ficou dependente da venda de matérias-primas. Ainda por cima, essas matérias-primas se resumem basicamente a apenas uma, o petróleo. Por isso, meu amigo, é claro que quando o preço do petróleo sobe, a Venezuela fica uma maravilha, como aconteceu em 1973. Agora, quando o preço do petróleo cai, bem, é óbvio que você tem uma crise. Essa crise da Venezuela não é de hoje. Você está vendo cenas agora do Caracaço, outra crise causada pela queda nos preços do petróleo. Porém, essa crise que você está vendo foi em 1989. Então eu te pergunto, que embargos a Venezuela tinha em 1989? Entenda que todas as commodities oscilam de preço diariamente e o petróleo não é exceção. Os economistas dizem que a exploração do xisto, a desaceleração da China e a volta do Irã no mercado de petróleo causaram a queda dos preços dos barris, né? Entenda que a crise atual já dava sinais precoces em 2010, mas essa crise realmente começa entre 2014 e 2015. Adivinha por quê? É claro que as políticas atrapalhadas do Chávez e do Maduro também são responsáveis por essa crise. Portanto, é um conjunto de fatores. Se o petróleo estivesse em alta, não estaríamos vendo essa crise tão forte na Venezuela. Também, se os governos esquerdistas tivessem diversificado sua economia, também não estaríamos vendo essa crise. Uma coisa é fato, essa crise não tem nada a ver com os embargos americanos. Tem que ser retardado para achar isso. Pelo amor de Deus, esquerdopata, usa teu iPhone capitalista para pesquisar, ao invés de escrever textinhos lacradores nas redes sociais. Você pode dizer que os embargos pioraram a crise, sim, mas dizer que eles causaram uma crise é uma tremenda estupidez. Eu repito, esse ciclo de crises da Venezuela vem acontecendo há décadas atrás pelas mesmas razões. Iraku de いかなしに伸びてきた君